Sete fala, capítulo 3. Meu trabalho e essas dimensões de realidade às quais ele me leva. Agora eu tenho amigos como vocês têm, embora eles sejam de longas datas. Você tem que entender que vivenciamos nossa própria realidade de uma forma bem diferente da de vocês. Somos conscientes de nossas vidas passadas, que é como vocês chamariam das personalidades que temos adotados em várias outras existências. Porque nós usamos telepatia, podemos esconder um pouco um do outro, mesmo quando desejamos. Isso, estou certo, parece uma invasão de privacidade para você. E ainda assim lhe asseguro que mesmo agora nenhum de seus pensamentos estão escondidos, mas são conhecidos com bastante clareza para nossa família e amigos. E posso dizer, infelizmente, que aqueles que você considera inimigos também. Você simplesmente não é consciente desse fato. Isso não significa que cada um de nós é como um livro aberto para o outro. Muito pelo contrário. Há uma coisa que pode ser entendida como etiqueta mental, boas maneiras mentais. Somos muito mais conscientes de nossos próprios pensamentos do que vocês são. Percebemos nossa liberdade para escolher nossos pensamentos e os escolhemos com alguma discriminação e fineza. O poder dos nossos pensamentos tem se mostrado claro para nós através de uma tentativa e erro em outras existências. Descobrimos que ninguém pode escapar da vasta criatividade da imagem mental ou da emoção. Isso não significa que não somos espontâneos ou que precisamos deliberar entre um pensamento ou outro, ansiosamente preocupados sobre a negatividade ou o poder destrutivo de um pensamento. Isso, em seus termos, está além de nós. Nossa estrutura psicológica significa que nós podemos nos comunicar em muito mais e diversas formas do que essas com as quais vocês estão familiarizados. Imagine, por exemplo, que você encontrou um amigo de infância que você não esqueceu. Agora, vocês podem ter um pouco em comum. Ainda assim, vocês têm uma discussão agradável durante a tarde, centrada nos velhos professores e colegas da escola, e estabelece uma certa concordância. Assim, quando eu me encontro com outro, eu posso ser capaz de relacioná-lo muito melhor com base em uma experiência particular de uma vida passada, mesmo que em meu agora tenhamos um pouco em comum. Podemos ter nos conhecido, por exemplo, como as pessoas completamente diferentes no 14º século, e podemos nos comunicar muito bem discutindo estas experiências, como você e seu hipotético amigo de infância que estabeleceram uma concordância, lembrando-se do seu passado. Seremos bastante conscientes de que somos nós. No entanto, as personalidades multidimensionais que partilharam mais ou menos um ambiente em comum, num nível de nossa existência, como você verá, essa analogia é bastante simples, porque passado, presente e futuro realmente não existem nesses termos. Nossa existência, no entanto, não inclui as divisões de tempo com as quais vocês são familiarizados. Temos muito mais amigos e associados do que vocês têm simplesmente, porque estamos conscientes da variedade de conexões que chamamos por agora de encarnações passadas. Temos, é claro, mais conhecimento em nossas mãos, a grosso modo falando. Não é período de tempo, em seus termos, que você possa mencionar,
mas alguns de nós fomos de lá e carregamos dentro de nossas memórias a indelével experiência que foi ganha naquele contexto em particular. Não sentimos a necessidade de esconder nossas emoções ou pensamentos dos outros, porque todos nós reconhecemos bem a natureza cooperativa de todas as consciências e da realidade, e nossa parte nelas. Somos altamente motivados. Espíritos poderiam ser qualquer outra coisa? Simplesmente por termos a nosso comando o completo uso de nossa energia, ela não é desviada em conflitos. Não a fragmentamos por aí, mas a utilizamos para propósitos singulares e individuais, que são a parte básica da nossa experiência psicológica. Agora, cada eu completo ou personalidade multidimensional tem seus próprios propósitos, missões e empenhos criativos, que são partes iniciais e básicas de si mesmos, e isso determina a qualidade que fazem esse e eternamente válidos e extremamente buscadores. Finalmente, somos livres para usar nossa energia nessas direções. Encaramos muitos desafios de natureza bastante momentânea e percebemos que nossos propósitos não são apenas importantes por si mesmos, mas para as surpreendentes ramificações que desenvolvem nossos esforços em possuí-los. Ao trabalho, nossos propósitos, percebemos que estamos abrindo caminhos que também podem ser usados por outros. Também suspeitamos, certamente, eu sim, que os propósitos terão resultados surpreendentes, consequências espantosas que nunca percebemos e que eles irão meramente nos conduzir a novos caminhos. Perceber isso nos ajuda a manter o senso de humor. Quando alguém nasce e morre muitas vezes, esperando a extinção a cada morte, e quando esta experiência é seguida pela percepção que a existência ainda continua, então o senso da divina comédia aparece. Estamos começando a aprender a alegria criativa do jogo. Eu acredito, por exemplo, que todas as criatividades e consciências nascem na qualidade do jogo, ao invés do esforço no jogo, na espontaneidade intuitiva acelerada que vejo como uma constante através de todas as minhas próprias existências e na experiência daqueles que conheço. Eu me comunico com sua dimensão, por exemplo, não por minha inclinação a seu nível de realidade, mas por me imaginar-me aí. Todas as minhas mortes seriam aventurosas se eu tivesse percebido o que sei agora. Por um lado, vocês levam a vida muito seriamente, e por outro lado, vocês não levam a existência divertida seriamente o bastante. Nós desfrutamos de um sentido de diverso que é altamente espontânea, e ainda suponho que vocês chamariam isso de jogo responsável. Certamente, esse é um jogo criativo. Nós brincamos, por exemplo, com a mobilidade de nossa consciência, vendo quão longe alguém pode ir. Estamos constantemente surpresos pelos produtos de nossa própria consciência e com as dimensões da realidade através da qual podemos brincar como num jogo de amarelinha. Pode parecer que usamos nossa consciência à toa em tal jogo, e ainda novamente os caminhos que fazemos continuam existindo e podem ser usados por outros. Deixamos mensagens a qualquer um que venha através de indicações mentais. Podemos estar altamente motivados, no entanto, e ainda usar e entender o uso do jogo criativo. Ambos como métodos de atingir nossos objetivos e propósitos,
e como um empenho surpreendente e criativo em si mesmo. Agora, em meu trabalho como professor, viajo para muitas dimensões de existência, até mesmo como um professor ambulante que poderia dar conferências em vários estados ou países. Aqui, porém, a semelhança termina em grande parte, já que antes que eu possa começar a trabalhar, preciso estabelecer estruturas psicológicas preliminares e aprender a conhecer meus alunos antes mesmo do ensinamento começar. Tenho que ter um conhecimento completo do sistema particular de realidade na qual meu aluno opera, do sistema de pensamento, dos símbolos que são significativos. A estabilidade da personalidade do aluno deve ser medida corretamente por mim. As necessidades daquela personalidade não podem ser ignoradas, mas precisam ser levadas em consideração. O aluno precisa ser encorajado, mas não estendido excessivamente enquanto o desenvolvimento continua. Meu material precisa ser apresentado de tal forma que faça sentido no contexto no qual o aluno entende a realidade, particularmente nos estágios iniciais. Grande cuidado precisa ser utilizado, mesmo antes que o ensinamento sério possa começar, pois todos os níveis da personalidade se desenvolvem a uma taxa mais ou menos constante. Normalmente, o material que apresento irá inicialmente ser dado sem nenhum sinal de minha presença, aparentemente como uma revelação surpreendente, pois não importa quão cuidadosa eu apresente o material, ele ainda representa um pulo na mudança de ideias passadas, que são uma parte forte da personalidade do aluno. O que digo é uma coisa, mas o aluno, é claro, é empurrado para a experiência e para o comportamento psicológico e psíquico que podem parecer bastante alienígenas para ele, a um certo nível de consciência. Os problemas variam de acordo com o sistema no qual meu aluno tem sua existência. Em nosso sistema, por exemplo, e em conexão com a mulher através de que me escrevo este livro, inicialmente o contato de minha parte foi feito muito antes de nossas sessões começassem. A personalidade nunca teve consciente em nosso contato inicial. Ela simplesmente experienciou, de repente, novos pensamentos, e já que ela é uma poetisa, eles apareceram como inspirações poéticas. Uma vez, há alguns anos atrás, numa conferência de escritores, ela ficou envolvida em circunstâncias que poderiam tê-la guiado a seu desenvolvimento psíquico antes que ela estivesse pronta. O clima psicológico naquele tempo e daqueles envolvidos iniciariam as condições e, sem perceber o que estava para fazer, nossa amiga Jane entrou em transe. Conheço seus dons psíquicos desde sua infância, mas os insights necessários foram canalizados através da poesia, até que a personalidade atingiu o conhecimento preciso nesse caso em particular. No conhecimento, há pouco mencionado, no entanto, eu estava informado e cuidei para que o episódio terminasse e não fosse realizado. Foi um raro incidente de performance, no entanto. Quase sem saber, a personalidade decidiu tentar suas asas, figurativamente falando. Como uma parte do meu trabalho, entretanto, tenho treinado a jovem mulher de uma forma ou outra desde a infância, e tudo isso como algo preliminar ao sério trabalho que começamos com nossas sessões. Essa é uma parte normal da minha atividade em vários níveis de existência.
É um trabalho altamente diversificado, pois as estruturas da personalidade variam. Enquanto em uns sistemas nos quais trabalho em certas similaridades básicas. Em algumas dimensões, não estou equipado para ser um professor simplesmente porque os conceitos básicos da experiência seriam estrangeiros à minha natureza e os processos de aprendizado em si estão bem além da minha própria experiência. Agora, suas ideias de espaço são altamente errôneas. Em meus contatos com sua esfera de atividade, eu não passo varrendo o céu brilhante dourado como algum super-homem espiritual em seu próprio domínio. Falarei disso num capítulo posterior, mas de uma forma muito real, o espaço como você o percebe simplesmente não existe. Não apenas é uma ilusão de espaço causada por seus próprios mecanismos de percepção física, mas também provocado por padrões mentais que você aceitou. Padrões que são adotados pela consciência quando ela atinge certo estágio de evolução em seu sistema. Quando você chega ou emerge da vida física, não apenas sua mente é como uma lousa em branco, esperando as letras que a experiência descreverá, mas você já está equipado com um banco de memórias que ultrapassa de longe qualquer computador. Você encara seu primeiro dia no planeta como uma destreza e a habilidade já construídas, embora elas possam ou não ser usadas, e elas não são meramente o resultado de sua hereditariedade, como você pode pensar. Você pode pensar que sua alma ou entidade, embora brevemente e por causa dessa analogia, como um computador consciente e vivo, divinamente inspirado, que programa suas próprias existências e vidas. Mas esse computador é tão altamente dotado de criatividade que cada uma das várias personalidades que ele programa brota da consciência e canta, e por sua vez cria realidades inimagináveis pelo computador em si mesmo. Cada uma de tais personalidades, no entanto, vem com uma ideia construída da realidade na qual operará, e seu equipamento mental é rigorosamente feito sob medida para se compatibilizar com os ambientes específicos. Ele tem completa liberdade, mas precisa ser operado no contexto da existência para a qual foi programado. Com a personalidade, no entanto, nos mais secretos detalhes, está o conhecimento condensado que reside no computador como um todo. Preciso enfatizar que não estou falando que a alma ou a entidade seja um computador, mas apenas pedindo-lhe que olhe para o assunto sob esse ângulo, de forma a melhorar a compreensão em vários pontos. Cada personalidade tem em si a habilidade não apenas de adquirir um novo tipo de existência no ambiente, em seu caso na realidade física, mas de somar criativamente a mesma qualidade à sua própria consciência, e ao fazer isso, trabalhar seu caminho através de sistema especializado, quebrando as barreiras da realidade como ele a conhece. Agora, há um propósito em tudo isso que também será discutido mais à frente. Menciono todo esse assunto aqui, no entanto, porque quero que você veja seu ambiente. Não é real em termos que você imagina que seja. Quando você nasce, você já está condicionado a perceber a realidade de uma maneira particular e a interpretar
a experiência de uma maneira muito limitada, mas muito intensa. Preciso explicar isso antes de poder lhe dar uma ideia clara do meu ambiente ou dos outros sistemas de realidade nos quais opero. Não há espaço entre o meu ambiente e o seu, por exemplo, nem fronteiras físicas que nos separem. De um modo muito real, diretamente falando, seu conceito de realidade, conforme visto pelos seus sentidos físicos, instrumentos científicos ou aqueles os quais você chegou por dedução, tem pouca semelhança com os fatos, e outros fatos são difíceis a serem explicados. Seu sistema planetário existe simultaneamente no tempo e no espaço. O universo que parece ser percebido por você, visual ou instrumentalmente, parece ser composto de galáxias, estrelas e planetas distantes de vocês. Basicamente, no entanto, isso é uma ilusão. Seus sentidos e suas existências como criaturas físicas lhe programam para perceber o universo dessa forma. O universo como você vê e conhece. É sua interpretação dos eventos, de como eles penetram em sua realidade tridimensional. Os eventos são mentais. Isso não significa que você não possa viajar para outros planetas, por exemplo, dentro deste universo físico. Mais do que isso significa que você não pode usar mesas onde repousar seus livros, óculos e laranjas, embora a mesa não tenha qualidade sólida em si mesma. Quando entro em seu sistema, movo-me através de uma série de eventos mentais e psíquicos. Você interpretaria esses eventos como espaços e tempo, e normalmente eu preciso usar esses termos, pois eu preciso usar a sua linguagem mais do que a minha própria. As suposições enraizadas são essas ideias construídas de realidade das quais falei. Esses acordos sobre os quais vocês baseiam suas ideias e existência. Espaço e tempo, por exemplo, são suposições enraizadas. Cada sistema de realidade tem seu próprio jogo desses acordos. Quando eu me comunico em seu sistema, preciso usar e entender as suposições enraizadas sobre as quais ele é baseado. Como um professor, minha parte do trabalho é entender e usá-las, e tive existências em muitos sistemas como esse, como uma parte do que vocês podem chamar de meu treinamento básico. Embora, em seus termos, meus associados e eu damos outros nomes para eles. A entidade ou a alma tem uma natureza muito mais criativa e complicada do que até suas religiões imaginaram. Ela utiliza inúmeros métodos de percepção e tem a seu comando muitos outros tipos de consciência. Sua ideia de alma realmente é limitada por seus conceitos tridimensionais. A alma pode mudar o foco de sua própria consciência e usa a consciência como você usa os olhos em sua cabeça. Agora, em meu nível de existência, sou simplesmente consciente do fato tão estranho quanto possa parecer que não sou minha consciência. Minha consciência é um atributo a ser usado por mim. Isso se aplica a cada um dos leitores deste livro, embora o conhecimento possa ser escondido. Alma ou entidade, então,
são mais do que consciência. Quando entro em seu ambiente, direciono minha consciência em sua direção. De certa forma, transformo o que sou em um evento que você pode entender de certo modo. De uma maneira muito mais limitada, qualquer artista faz a mesma coisa quando transforma o que ele é em uma porção dele, em uma imagem. Ao menos, há uma analogia evocativa aqui. Quando entro em seu sistema, penetro a realidade tridimensional e você precisa interpretar o que acontece à luz de sua própria suposição enraizada. Agora você perceba ou não, cada um de vocês penetra em outros sistemas de realidade, em seus estados de sonho, sem a participação total da consciência normal de seu eu. Numa existência subjetiva, você deixa para trás a sua existência física e atua nos tempos com forte propósito e validade criativa, nos sonhos que você esquece no momento em que acorda. Quando você pensa no propósito de sua existência, você pensa nos termos do despertar diário da vida, e então você está em comunicação com as outras porções de sua própria entidade, trabalhando com empenho, exatamente como os iguais a você no acordar da vida. Quando contato sua realidade, é como se eu fosse entrar em um de seus sonhos. Posso estar consciente de mim mesmo quando dito este livro através de Jane Roberts, e ainda também consciente de mim mesmo em meu próprio ambiente, pois envio apenas uma porção de mim mesmo para cá, como você talvez envia uma porção de sua consciência quando escreve uma carta para um amigo e ainda está consciente da sala na qual está sentado. Envio mais do que você em uma carta, pois uma porção de minha consciência agora está na mulher em transe, conforme dito, mas a analogia é próxima o bastante. Meu ambiente, como mencionei antes, não é o de uma personalidade recentemente falecida em seus termos, mas mais tarde descreverei o que você pode esperar sob estas condições. Uma grande diferença entre seu ambiente e o meu é que você precisa materializar atos mentais fisicamente como matéria física. Entendemos a realidade dos atos mentais e reconhecemos sua brilhante validade. Nós o aceitamos pelo que eles são e, consequentemente, estamos além da necessidade de materializá-los e interpretá-los de forma tão rígida. Sua terra foi muito querida por mim. Agora posso mudar o foco de minha consciência adiante e, se escolher, experienciá-la como você faz, mas posso também percebê-la de muitas formas que você não pode em seu tempo. Agora, alguns de vocês que estão lendo esse livro irão imediata e intuitivamente compreender o que estou dizendo, pois já terão suspeitado que estão vendo as experiências através das lentes figurativas, altamente distorcidas, embora coloridas. Lembre-se também que se a realidade física é, em grande sentido, uma ilusão, é uma ilusão provocada por uma grande realidade. A ilusão em si mesma tem um propósito e significado. Talvez seja melhor dizer que a realidade física é da forma que a realidade se apresenta.
Em seu sistema, no entanto, você está focado muito mais intensamente sobre um pequeno aspecto relativo da experiência. Podemos viajar livremente através de inúmeros variáveis de tais realidades. Nessa experiência, neste ponto, inclui nosso trabalho em cada um. Não quero minimizar a importância de suas personalidades atuais, nem a existência física. Ao contrário, a experiência tridimensional é um estado inestimável para o treino. Sua personalidade, como você a conhece, perseverará com suas memórias, mas ela é apenas uma parte de toda a sua identidade. Como a sua infância em sua vida é uma parte extremamente importante em sua personalidade atual. Embora agora você é muito mais do que uma criança. Você continuará crescendo e se desenvolvendo, e você se tornará consciente de outros ambientes, como quando você deixou sua infância. Mas ambientes não são coisas objetivas, conglomerados de objetos que existem independente de você. Ao invés disso, você os forma, e eles são praticamente extensões de você mesmo, atos mentais materializados que se estendem além de sua consciência. Eu lhe direi exatamente como você forma seu ambiente. Eu formo o meu seguindo as mesmas regras, embora você finalize com objetos físicos, e eu não. Seus cientistas estão finalmente aprendendo o que os filósofos já sabiam por séculos, que a mente pode influenciar a matéria. Eles ainda têm que descobrir o fato de que a mente cria e forma a matéria. Agora, seu mais próximo ambiente, fisicamente falando, é seu corpo. Ele não é como um manequim no qual você está aprisionado, que existe a parte de você, como um invólucro. Seu corpo não é bonito ou feio, perfeito ou deformado, veloz ou vagaroso simplesmente porque esse é o tipo de corpo que foi imposto a você indiscriminadamente no nascimento. Ao invés, sua forma física, seu ambiente corpóreo pessoal, é a materialização física de seus próprios pensamentos, emoções e interpretações. Quase literalmente, o seu ser interior forma o corpo pela transformação mágica dos pensamentos e emoções em contrapartes físicas. Você constrói o corpo. A condição dele espelha perfeitamente seu estado subjetivo a qualquer dado momento. Usando átomos e moléculas, você estrutura seu corpo formando elementos básicos de uma forma que você chama de sua. Você está intuitivamente consciente de que forma sua imagem e de que você é independente dela. Você não percebe que cria seu amplo ambiente e o mundo físico, como você o conhece, pela propulsão de seus pensamentos e emoções para a matéria. Um abrir caminhos na vida tridimensional. O ser interior, no entanto, individualmente e em massa, envia sua energia física, formando tentáculos que se aglutina em forma. Cada emoção e pensamento tem sua própria realidade eletromagnética, completamente única. Eles são altamente equipados para se combinar uns com os outros, de acordo com as várias taxas de intensidade que isso pode incluir. De certa forma, os objetos da tridimensionalidade
são formados mais ou menos da mesma forma que as imagens que você vê em sua tela de televisão, mas com uma grande diferença. E você não está sintonizado com aquela frequência particular. Você não perceberá os objetos físicos de qualquer forma. Cada um de vocês age como transformadores inconscientemente, automaticamente transformando unidades eletromagnéticas altamente sofisticadas em objetos físicos. Você está no meio de um sistema de matéria concentrada, cercado, por assim dizer, por áreas mais fracas nas quais o que você chamaria de pseudomatéria persiste. Cada pensamento e emoção espontaneamente existe como uma simples ou complexa unidade eletromagnética, ainda não percebida incidentalmente por seus cientistas. A intensidade determina a força e a permanência da imagem física na qual o pensamento ou emoção será materializado. Em meu próprio material explico isso a fundo. Aqui, meramente quero que você entenda que o mundo que você conhece é o reflexo de uma realidade interior. Você é feito basicamente dos mesmos ingredientes de uma cadeira, ou de uma pedra, um pé de alface ou um pássaro. Em um empenho cooperativo gigantesco, todas as consciências se unem para fazer as formas que você percebe. Agora, como isso é do nosso conhecimento, podemos mudar nossos ambientes e nossas formas físicas conforme desejamos, e sem confusão, pois percebemos a realidade que repousa sobre tudo isso. Nós também percebemos que a permanência da forma é uma ilusão, já que toda a consciência deve estar em um estado de mudança. Nós podemos estar em seus termos em vários lugares ao mesmo tempo, porque percebemos a verdadeira mobilidade da consciência. Agora, sempre que você pensa emocionalmente em outra pessoa, você envia uma contraparte de você, sob a intensidade da matéria, mas em uma forma definida. Essa forma, projetando o externo de sua própria consciência, escapa completamente à sua atenção egotista. Quando eu penso emocionalmente em outra pessoa, faço a mesma coisa, exceto que uma porção de minha consciência está dentro da imagem e pode se comunicar. Ambientes são principalmente criações mentais da consciência impulsionadas para fora em diversas formas. Tenho um estudo do 14º século, meu favorito, que eu estou muito contente, por exemplo. Em seus termos físicos isso não existe, e eu sei muito bem que é minha produção mental. Ainda assim, eu gosto disso, e frequentemente ele toma uma forma física, de uma forma a sentar-se à escrivaninha e olhar para fora pela janela na zona rural. Agora, você faz a mesma coisa quando se senta em sua sala de estar, mas não percebe o que está fazendo. Nisso você está atualmente restrito. Quando meus associados e eu nos encontramos, frequentemente traduzimos os pensamentos uns dos outros em vários formatos e modelos, de puro prazer com esta prática. Fazemos o que vocês poderiam chamar de jogo, exigindo certa perícia, onde para nossa própria diversão, vemos quais de nós pode traduzir qualquer pensamento nas mais numerosas formas possível. Há qualidades sutis que afetam a natureza de todo pensamento
como gradações emocionais nunca idênticas, e, incidentalmente, nenhum objeto físico em seu sistema é uma duplicata exata de qualquer outro. Os átomos e moléculas que os compõem, qualquer objeto, tem suas próprias identidades que colorem e qualificam qualquer objeto que formam. Você aceita, percebe e focaliza sobre continuidades e semelhanças conforme você percebe objetos físicos de qualquer tipo. De uma maneira muito importante, você se fecha e ignora as dessemelhanças fora de um determinado campo de realidade. Então você discrimina altamente, aceitando certas qualidades e ignorando outras. Seus corpos não mudam apenas a cada 7 anos, por exemplo. Eles mudam constantemente, a cada respiração. Dentro da carne, átomos e moléculas constantemente morrem e são substituídos. Os hormônios estão em um estado de constante movimento e alteração. Propriedades eletromagnéticas da pele e células movem-se constantemente e mudam e até se invertem. A matéria física que compõe seu corpo, um momento atrás, é diferente de maneiras importantes da matéria que forma o seu corpo neste instante. Se você percebesse a mudança constante dentro do seu corpo com tanta persistência quanto você presta atenção à sua natureza aparentemente permanente, então você ficaria pasmo por já ter considerado seu corpo como uma entidade mais ou menos constante, mais ou menos coesiva. Mesmo subjetivamente, você se foca sobre a ideia de um eu relativamente estável e permanente. Você dá ênfase a essas ideias e pensamentos e atitudes que você se lembra das existências passadas como suas, ignorando completamente aqueles que uma vez foram característicos e agora desvaneceram-se, ignorando também o fato que você não pode manter o pensamento. O pensamento de um momento antes, em seus termos, se desvanece. Você tenta manter um eu constante, física e relativamente permanente, de forma a manter um ambiente relativamente constante e relativamente permanente. Assim, você está sempre em uma posição de ignorar tal mudança. Esses que você se recusa a conhecer são precisamente esses que lhes dariam um entendimento muito melhor da verdadeira natureza da realidade, da subjetividade individual e do ambiente físico que parece cercar você. O que acontece a um pensamento quando ele deixa sua mente consciente? Ele não desaparece simplesmente. Você pode aprender a segui-lo, mas normalmente você teme tirar sua atenção da intensidade do foco dele na existência tridimensional. Então, parece que o pensamento desaparece. Mas também parece que sua subjetividade tem uma misteriosa qualidade desconhecida em relação a isso, e que, mesmo que sua vida mental tenha uma tendência insidiosa à queda, uma queda subjetiva nas quais os pensamentos e memórias caem, para desaparecer do nada. Então, para se proteger, para proteger sua subjetividade da deriva, você ergue várias barreiras psicológicas ao que você supõe representar perigo. Ao invés disso, você vê,
Você pode seguir esses pensamentos e emoções simplesmente percebendo que sua própria realidade continua em outra direção, ao lado dos que você identifica. Pois esses pensamentos e emoções que deixaram sua mente consciente lhe guiarão a outros ambientes. Essas aberturas subjetivas através das quais os pensamentos parecem desaparecer são de fato uma urdiduras físicas conectando o eu que você conhece com outros universos de experiências, realidades aonde os símbolos veem a vida e pensamentos não negam seu potencial. Há uma comunicação entre essas outras realidades e você mesmo em seu estado de sonho e uma interação constante entre ambos os sistemas. Se há algum ponto aonde sua consciência pareça iludir-se e esquivar-se de você, ou se há algum ponto aonde sua consciência pareça terminar, então esses são os pontos onde você estabeleceu barreiras psíquicas e psicológicas. Essas são, precisamente, as áreas que devem ser exploradas. Caso contrário, você sente como se sua consciência estivesse encapsulada em seu crânio, imóvel e contraída a cada pensamento perdido ou memória esquecida, ao menos simbolicamente, se parece a uma pequena morte. E esse não é o caso. Fim do capítulo 3.